Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 741. Matilha de Lobos. A pessoa presente mais surpresa foi provavelmente Diana Fan Xingjian, a quem ela pensava como um humano comum e extraordinário, agora exibia poderes que destruíam seu conhecimento geral. Artes de espada? Como é essa arte de espada? Como isso pode ser apenas artes de espada? O Leão Branco já havia testemunhado os poderes de Fan Xingjian anteriormente. No entanto, ao ver que Fan Xingjian conseguiu lidar com mais de 100 lobisomens e 3 lobos enormes, que podiam destruir tanques e quebrar edifícios como se quebrassem um brinquedo, com apenas 2 socos e um aperto, ele ainda ficou muito chocado. Suportando a dor, Wit Leon levantou-se com uma expressão respeitosa. Mestre, me desculpe. Eu não consegui eliminá-los e fiz você vir. Fan Xingjian casualmente jogou Jefferson no chão e disse com indiferença: eu apenas coloquei um fluxo de intenção de espada em seu corpo. Ao ouvir as palavras de Fan Xingjian, todos os presentes tremeram levemente. Enquanto eles falavam, a vontade marcial de Fan Xingjian já estava examinando toda a mansão. No entanto, ele não descobriu a presença de nenhuma outra pessoa. Fan Xingjian olhou para Jefferson, cuja boca estava cheia de sangue, e perguntou curiosamente: onde está aquele cara que pode transformar pessoas em lobisomens? Onde ele está? Mestre não está aqui. Jefferson continuou a olhar para Fan Xingjian com uma expressão inflexível e arrogante. Você matou tantos lobisomens. Eles são todos esforços meticulosos de nosso mestre. Ele não vai deixar você escapar por isso. Ele olhou para Fan Xingjian. Embora surpreso com as proezas de batalha de Fan Xingjian, Jefferson ainda colocou uma frente forte. Aqui não? Fan Xingjian franziu a testa e então se virou para olhar para Diana, além de Douglas e Helena. Ele disse: a família Douglas ficará sob meu comando no futuro. Vocês serão os únicos a lidar com todo o trabalho. Não estou interessado em como isso é administrado. Você também assumirá a família Gambino. Toda a autoridade e riqueza podem vir até você. Eu não quero nenhum deles. No entanto, se houver qualquer coisa que eu pedir, você deve trazê-los para mim. Um olhar, que era como a luz da espada, foi lançado sobre as 3 pessoas. Então uma aura inspiradora, que era como a de um deus ou de um demônio dos céus, surgiu. As palavras de Fan Xingjian soaram extremamente diferentes, mas além foi incapaz de reunir qualquer vontade de resistir a elas. Seu rosto ficou pálido quando ele imediatamente acenou com a cabeça e disse: vou me lembrar das palavras do Mestre 1. De hoje em diante, nossa família Douglas fará tudo para apoiar o Mestre. Faremos tudo, mesmo às custas de toda nossa riqueza, se puder satisfazer seus desejos. Enquanto Allen Douglas falava, uma chama se acendeu em seus olhos. O poder que Fan Xingjian havia demonstrado era muito aterrorizante, e o Leão Branco parecia ter melhorado tremendamente depois de receber sua orientação. Seria a tolice de Allen não se apegar a um personagem tão incrível. Isso foi especialmente quando os eventos de hoje com a família Gambino lhe ensinaram uma boa lição. Comparado à riqueza e à autoridade, o poder era o meio final de determinar tudo. Claro, isso acontecia na situação em que alguém possuía poderes extraordinários que eram fortes o suficiente. Os humanos comuns não seriam capazes de enfrentá-los, mesmo que possuíssem dezenas ou centenas de bilhões de riquezas. Os olhos de Allen brilharam e ele pensou com entusiasmo: com ele por perto para apoiar a família Douglas, teremos os recursos necessários para nos levantarmos. Pode não ser impossível ascender e se tornar a família mais poderosa dos Estados Unidos. Ao lado dele, Diana observava com grande surpresa. Embora a família Douglas não fosse a família mais rica, eles tinham um legado de 100 anos e foram magnatas do setor imobiliário por várias décadas. Eles possuíam ativos no valor de mais de 100 bilhões de dólares e tinham várias dezenas de projetos imobiliários, mais de 10 empresas financeiras e inúmeros funcionários trabalhando para eles. E pensar que uma quantidade tão grande de riqueza viria sob Fan Xingjian com apenas algumas palavras. Seus olhos estavam brilhando enquanto ela olhava para Fan Xingjian agora. É isso que o grande poder traz?
ser capaz de rivalizar sozinho com toda a autoridade e riqueza. No entanto, Fan Xingjian não disse mais nada depois disso. Afinal, como ele poderia se importar com quanta riqueza a família Douglas tinha? Ele apenas os subjugou de passagem para tornar suas ações futuras mais convenientes. Ele então olhou para Feige, a pessoa encarregada do Departamento de Execução da Lei da Costa Oeste, e o agarrou. Ele é do Departamento de Execução da Lei, um oficial encarregado da gestão de poder extraordinário. Além assentiu e disse, é ele. Fan Xingjian assentiu. Ele precisava reunir informações nesse aspecto. Vou levar esta pessoa e este cão comigo. O Itilion estará trabalhando para você de agora em diante. Você pode lidar com os lobisomens restantes como quiser. Quanto à primeira missão que estou dando a você, é encontrar aquele humano extraordinário que pode transformar pessoas em lobisomens. Com isso, Fan Xingjian se virou e estava prestes a sair. Oh, certo. No entanto, ele então se virou para olhar para Helena. Diante de seu olhar, essa garotinha não pôde deixar de recuar alguns passos como uma tímida e jovem fera. Fan Xingjian sorriu. Você tem talento. Vem aqui para aprender artes de espada comigo amanhã. Então Fan Xingjian saiu, trazendo Feige Jefferson com ele. Com um salto, ele quebrou o telhado acompanhado por um estrondo. Então, após uma pequena pausa seguida de uma corrida, ele rompeu as barreiras sonoras, cortou as camadas de nuvens em meio a uma série de sons estrondosos e desapareceu no horizonte. Apenas esse meio surpreendente de partida fez com que todos sentissem grande admiração por ele. Fan Xingjian voou de volta para a mansão em alta velocidade, nocauteando o enorme lobo com um único pensamento. Então Fan Xingjian bateu com um de seus dedos e Feige acordou lentamente. Vendo Fan Xingjian, Feige revelou uma expressão chocada e apavorada. O que você quer? Sou um funcionário do governo dos Estados Unidos. Você não pode me matar. Fan Xingjian disse com indiferença. Tudo bem, conte-me sobre o Departamento de Execução da Lei. Em uma pequena cidade que ficava a mais de 1000 quilômetros da costa oeste, um jovem, que usava óculos e terno e tinha um cabelo bem penteado, estava sentado à sua mesa, assistindo silenciosamente a um vídeo em seu laptop. O vídeo era da batalha ocorrida no casarão da família Gambino. Do ângulo da filmagem, o vídeo era claramente o feed de várias câmeras de segurança. Quando viu a batalha entre o Itilion e Jefferson, o jovem franziu ligeiramente a testa. No entanto, quando Fan Xingjian apareceu de repente e matou instantaneamente mais de 100 lobisomens e derrotou 3 lobos enormes, as pupilas do jovem se contraíram e seu semblante ficou extremamente sombrio. Incrível, ser capaz de derrotar instantaneamente 3 lobisomens de segunda geração. No entanto, o jovem se levantou no momento seguinte e saiu com um sorriso frio no rosto. Eu não esperava que houvesse um humano extraordinário tão poderoso além de mim neste mundo. Ele caminhou até um espaço aberto na cidade. Havia cadáveres por toda a cidade como se ela tivesse se transformado em uma cidade fantasma. Mesmo se eu completar a atualização do sistema agora, ainda posso ser um pouco mais fraco do que você. Mas depois de atualizar meu sistema Wolfgol mais uma vez. Enquanto ele falava, uivos de lobo soaram nos arredores e muitas sombras de lobo apareceram no espaço vazio. Eles eram os lobos fantasmas que o jovem acabara de convocar. Esses lobos fantasmas podiam se mover pelo espaço vazio como fantasmas. Eles não possuíam forma nem substância e, em momentos cruciais, eles se transformavam em formas físicas e atacavam. Cada um deles era ainda mais difícil de lidar do que os lobisomens de segunda geração. HMPH, depois de atualizar meu sistema novamente, retirarei tudo o que você me deve. No momento seguinte, os uivos de várias centenas de lobos soaram quando os lobos fantasmas apareceram ao redor do jovem. Era como se o inferno tivesse chegado e o mundo mortal tivesse se tornado submundo. Esse jovem era Tom, a pessoa que transformava as pessoas em lobisomens. Ficou claro que seu sistema de Deus Lobo não era aquele que simplesmente transformava as pessoas em lobisomens.
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 742. Antártida. Embora Feige fosse o responsável pelo departamento de aplicação da lei nesta região, ele nunca havia estado na linha de frente antes e sua vontade também não era tão forte. Caso contrário, ele não teria se tornado um lobisomem sob a tentação de Tom. Fan Xingjian havia apenas ameaçado Feige um pouco, e o último dividiu tudo o que sabia. O Departamento de Execução da Lei administrava as pessoas que tinham poderes extraordinários nos Estados Unidos. No entanto, além da sede, o responsável pela região não podia ter o controle de nenhum poder extraordinário. As forças regionais ainda eram formadas por pessoas comuns que seriam encarregadas de investigações e coleta de informações. Depois de receber suas informações, a sede do Departamento de Aplicação da Lei enviaria tropas com base na situação concreta. De acordo com Feige, o Departamento de Execução da Lei possuía especialistas, mas ele havia encontrado apenas 4 deles antes. Quase cada um deles tinha uma proeza de batalha que estava acima de um lobisomem de segunda geração. No entanto, um lobisomem de segunda geração poderia ser criado a cada mês, e apenas 4 a 5 lobisomens de segunda geração seriam suficientes para lidar com um especialista da sede. Ele estimou que levaria apenas 5 a 10 anos antes que os lobisomens pudessem assumir o controle de todo o governo dos Estados Unidos. Tão fraco. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram enquanto ele pensava naquele especialista que havia encontrado na superfície do Sol. O poder dessa pessoa quase não era mais fraco do que um especialista de nível 3 divino. Fan Xingjian olhou para Feige e perguntou: então, existem outras organizações internacionais que são ainda mais poderosas do que o Departamento de Execução da Lei? Quem é o humano extraordinário mais forte deste mundo? Feige respondeu: existe. As organizações mais fortes do mundo de humanos extraordinários são a Aliança Carmesim do Leste e o Congresso Radiante do Oeste. Seus líderes são vistos como os especialistas mais fortes do mundo. Quão fortes eles são? Fan Xingjian perguntou. Eu não sei, Feige começou a explicar. Essa é uma informação ultra secreta, e todos os governos estão basicamente escondendo a existência de um poder extraordinário. Após suas operações, a Crimson Aliança e o Radiante Congresso apagam as memórias das testemunhas. Ninguém sabe quais são suas habilidades ou quão fortes são. Fan Xingjian franziu a testa. Claramente, as coisas eram diferentes aqui em comparação com o Miracle World. Um aspecto era por causa da estabilidade da sociedade moderna. Outro aspecto era que as habilidades dos vários humanos extraordinários neste mundo eram muito diferentes e eles não queriam revelar suas habilidades, permitindo que os outros encontrassem suas fraquezas. Isso resultou em muitos humanos extraordinários se escondendo na escuridão, como Catherine. Como tal, pessoas como Feige teriam informações muito limitadas sobre eles. Apesar disso, Fan Xingjian ainda tinha algumas estimativas do poder deste mundo. Suas estimativas anteriores provavelmente eram um pouco altas demais. Este mundo pode não ser tão forte quanto ele imaginou que fosse. No entanto, agora que ele tinha a família Douglas na linha de frente, ele poderia se esconder em segundo plano e continuar sua pesquisa sobre os sistemas que humanos extraordinários possuíam enquanto testavam o poder deste mundo. Portanto, nos dias seguintes, Fan Xingjian ficou na vila de Catherine e continuou a ensinar as artes da espada em grupo. Até Helena, que tinha o sistema de subir de nível, aprendeu com ele. Além de Ana queriam conhecer Fan Xingjian, mas ambos foram rejeitados. Ele apenas pediu aos dois que continuassem expandindo sua influência e reunissem informações sobre humanos extraordinários. Embora Fan Xingjian não tenha agido sozinho, havia o Leão Branco, que havia aprendido o corte dourado, com sua surpreendente proeza de batalha. Também havia Feige para ajudar a cuidar das coisas também. Com uma proeza de batalha tão poderosa sendo usada para unificar os grupos da máfia, as coisas seguiram muito mais facilmente. Em um curto período de tempo, eles conseguiram unificar várias centenas de grupos mafiosos e depois continuaram a se expandir para o sul e o norte.
Contando com as várias riquezas e conexões das influências da máfia, os negócios da família Douglas continuaram a se expandir e a influência de Allen Douglas na costa oeste cresceu rapidamente. A reputação do Whitleon também se espalhou pela costa oeste depois de ter obtido repetidas vitórias. Ele agora era conhecido como o Leão Branco Subjugador. Na Antártida, um pé de aço preto pisou ferozmente na neve. O Cavaleiro das Trevas olhou para a violenta tempestade de neve e disse: "Estamos chegando em breve." A terrível tempestade de neve quase transformou todo o lugar em branco completo. Então o que quer que eles tenham visto foram apenas fortes vendavais e a nevasca. Eles não podiam nem mesmo ver claramente a situação a 10 metros de distância. Atrás dele, a Blood Queen ainda estava vestindo apenas a camiseta mais básica e saia curta. Então ela tremia sem parar. Ao ouvir o que o Cavaleiro das Trevas disse, ela não pôde deixar de amaldiçoar: "Bestade, porque tivemos que sair do avião e caminhar até lá. Até meus vasos sanguíneos vão ser congelados." Cyrus continuou a abraçar a perna da Blood Queen, sorrindo enquanto colocava o rosto contra a coxa de Elizabeth com uma expressão satisfeita. A voz do Cavaleiro das Trevas permaneceu extremamente fria. "A defesa na frente é muito alta, e se fôssemos sobrevoar o avião de caça, seríamos abatidos." Assim como os dois estavam conversando, muitos pontos de luz vermelha se acenderam. Elizabeth estava prestes a fazer um movimento quando foi parada pelo Cavaleiro das Trevas. "Estamos aqui. Não faça nada." No momento seguinte, pontos vermelhos densamente compactados se aproximaram. Eram claramente os olhos de muitos esqueletos. Em meio a caixa sons de ossos se chocando, os esqueletos cercaram as três pessoas. As órbitas vazias dos esqueletos emitiam uma estranha luz vermelha, dando uma sensação sinistra. Até mesmo Elizabeth ficou assustada ao ser cercada por uma miríade de esqueletos. A voz do Cavaleiro das Trevas ecoou em sua mente mais uma vez: "Não faça nada. Apenas espere aqui." Meia hora se passou e, assim que Elizabeth sentiu que iria congelar no gelo, os esqueletos abriram caminho. Um homem, que era tão magro que era apenas pele e ossos, emitia feixes de luz azul por todo o corpo. Ele estava flutuando a 3 polegadas do chão enquanto se dirigia. O homem usava uma túnica preta e chamas azuis brilhavam em seus olhos. Quando ele viu as 3 pessoas, as chamas em seus olhos pareceram piscar um pouco, e uma voz fria soou em suas mentes através de forças mentais: "Cavaleiro das Trevas, muito tempo sem te ver. Fale sobre o motivo de sua vinda." O Cavaleiro das Trevas disse calmamente: "Quero conhecer Suleiman." Uma risada assustadora saiu da boca do homem. "Só os mortos podem encontrar o Rei da Morte." Os esqueletos ao redor tremeram enquanto sacavam armas frias, incluindo sabres, lanças, bastões e clavas. Era como se eles fossem atacar a qualquer momento. No entanto, no momento seguinte, uma voz soou do espaço vazio: "Deixe-os entrar." Todos os esqueletos recuaram imediatamente como vassalos que receberam uma ordem do imperador. O homem deu uma longa olhada no Cavaleiro das Trevas e disse: "Venha comigo." Elizabeth seguiu atrás do Cavaleiro das Trevas. Ela engoliu em seco e reclamou em sua mente: "Quem diabos você está aqui para conhecer? Quem diabos é esse homem de pele e osso?" O Cavaleiro das Trevas respondeu calmamente: "Ele é um Lich. 14 anos atrás, ele ganhou o sistema Lich e se transformou completamente em um Lich. Depois disso, o flagelo em que ele comanda quase engolfou metade da África. 14 anos atrás. Você está dizendo?" "Isso mesmo. A guerra entre as duas áreas da África foi por causa dele. Em apenas 2 meses, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Havia inúmeros esqueletos, zumbis e criaturas das trevas. Pagamos um preço alto antes de conseguirmos destruir todos eles, e levamos 2 anos para lidar com as consequências. Então por que ele não está preso?" O Cavaleiro das Trevas explicou: "Não sou especialista em lidar com existências relacionadas à magia. É por isso que o enviei aqui e o entreguei a alguém que se destaca em magia." Elizabeth perguntou curiosamente: "Quem?" "Um dos maiores humanos extraordinários do mundo,
o possuidor do sistema do submundo. Ele também é o maior feiticeiro da história, Abislor II Suleiman. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 743. Pesquisa. O grupo prosseguiu e rapidamente entrou em um túnel subterrâneo. Eles logo viram inúmeros esqueletos fazendo todo tipo de trabalho, incluindo escavação, movimentação de coisas e construção. Uma enorme cidade subterrânea emergiu lentamente diante deles. Havia todos os tipos de esqueletos, zumbis e outras espécies de mortos-vivos por toda parte nesta cidade. Eles trabalharam sem parar na construção e expansão da área ocupada pela cidade subterrânea. Cerca de meia hora depois, o grupo entrou em uma área experimental da cidade. Muitos trabalhadores cujos rostos ficaram verdes estavam se movendo. Elizabeth perguntou curiosamente: eles são todos humanos vivos? Humanos vivos podem ficar aqui? O Lich, que liderava o caminho, sorriu. Tem certeza que eles são humanos vivos? No momento seguinte, um dos funcionários atravessou as paredes. O semblante de Elizabeth mudou e ela olhou em volta. Então ela descobriu imediatamente que todos esses trabalhadores não tinham sombras, e alguns deles tinham névoa perto de seus pés, que eram difíceis de ver claramente. O Lich sorriu e disse: eles são todos fantasmas que o mestre ressuscitou, cientistas de elite do mundo humano. Elizabeth engoliu em seco. No momento seguinte, ela de repente viu um rosto familiar com cabelo bagunçado. Ei, ela disse hesitante, isso não pode ser. Einstein. O Lich disse, ele é considerado um dos primeiros grupos de cientistas que nosso mestre ressuscitou. Eles encontraram muitos outros rostos familiares em seu caminho, fazendo com que a expressão de Elizabeth se tornasse extremamente estranha. Ela estava se perguntando se ela tinha vindo para o submundo. Depois de passar por outra grande porta de metal, eles viram um jovem vestido com um jaleco branco conduzindo um experimento em uma mesa. Após a chegada do grupo, ele disse calmamente: dê-me 10 minutos, terminarei logo. Um prisioneiro no corredor da morte estava sobre a mesa, estremecendo ocasionalmente enquanto correntes elétricas azuis o cercavam. Enquanto o jovem entoava encantamentos, fiapos de gás preto jorraram no corpo do prisioneiro condenado. No momento seguinte, o prisioneiro do corredor da morte abriu os olhos abruptamente e olhou para o jovem vestido com um jaleco branco. Suleiman, eu te amaldiçoo. Quando o prisioneiro no corredor da morte abriu a boca, inúmeros gafanhotos emergiram de sua boca e correram em direção ao jovem vestindo um jaleco branco. No momento em que os outros planejavam fazer um movimento, o jovem de jaleco branco estalou os dedos ruidosamente. Então chamas azuis começaram a queimar, incinerando todos os gafanhotos em cinzas. Verifique seus índices fisiológicos. E as ondas cerebrais dele. A consciência dele ainda existe. E a densidade das partículas alfa. Enquanto o jovem de jaleco branco fazia essas perguntas, muitos fantasmas passaram voando diante dele. Cerca de 5 minutos depois, os fantasmas foram embora e o jovem suspirou. Ele então se virou para olhar para o Cavaleiro das Trevas e perguntou: o que é isso? O Cavaleiro das Trevas não pediu sua ajuda imediatamente. Era porque ele sabia que era inútil pedir a ajuda de Suleiman diretamente. Em vez disso, o Cavaleiro das Trevas perguntou: você está tentando um transplante de sistema? Suleiman assentiu. Os sistemas se ligam à vontade dos humanos. Eles extraem a informação e a energia das partículas alfa com base nas mudanças nas ondas da vontade do humano. Informação e energia. Estes são os fundamentos de todo o universo. Enquanto alguém possuir informações e energias suficientes, eles serão capazes de possuir todo o poder. E nossa pesquisa sobre partículas alfa agora nem é considerada um conhecimento superficial ainda. O Cavaleiro das Trevas disse: posso divulgar todas as minhas pesquisas sobre partículas alfa para você. Suleiman ficou ligeiramente atordoado. Após um breve momento de silêncio, ele sorriu e disse: sinto muito, vamos direto ao assunto. Não posso ajudá-lo com esse assunto. Você já sabe sobre isso. Ao ouvir isso, o Cavaleiro das Trevas ficou atordoado. No entanto,
Ao pensar na feitiçaria de Suleiman, ele não insistiu mais e perguntou: por quê? A outra parte não demonstrou intenção malévola de querer destruir a terra. Suleiman disse calmamente: quanto a se alguns milhares ou dezenas de milhares de pessoas vão morrer, isso realmente não importa para mim. O Cavaleiro das Trevas franziu a testa. Você sabe o quão perigoso ele é? Ele pode não ter nenhuma intenção malévola agora, mas uma existência como ele já é uma grande ameaça em si. Devemos tê-lo sob supervisão e controle. Suleiman disse calmamente: ameaça? Nossa própria existência é uma ameaça. Pegue seu sistema de tecnologia negra, por exemplo. Alguém já o manteve sob supervisão e controle antes. Por que você não anuncia e entrega ao governo? O Cavaleiro das Trevas disse friamente: a humanidade atual não tem autocontrole suficiente para possuir essas tecnologias. Enquanto houver uma pessoa incapaz de controlar seus próprios desejos, ela pode acabar causando grandes danos a todo o ser humano. Mundo eu os entrego. Então e você? Suleiman disse calmamente: tem certeza de que será capaz de manter constantemente esse desejo sob controle? O Cavaleiro das Trevas ficou perplexo por um momento. Então Suleiman continuou: e se você perder o controle? Peter, você não é Deus. Você é apenas humano. Não há como você ser capaz de assumir o comando do mundo inteiro. Vá para casa, durma bem, e desfrutar dos prazeres da vida. O Cavaleiro das Trevas disse com uma voz profunda: coloquei 20 milhões de robôs fintômetros em meu cérebro, e Nicola, uma inteligência artificial, constantemente tem meus pensamentos sob supervisão. Se eu mostrar qualquer sinal de cruzar a linha e querer usar o sistema de tecnologia negra para meus próprios lucros, ele vai detonar meu cérebro. Eu nunca confio em nenhum humano, inclusive em mim. Ao ouvir o que o Cavaleiro das Trevas disse, todos os presentes ficaram chocados. Eles ficaram surpresos com a crueldade do Cavaleiro das Trevas, bem como com seus sentimentos. Até Suleiman não pôde deixar de ficar em silêncio. Então ele suspirou e perguntou: por que você tem que fazer isso? Ninguém pode permanecer inalterado por toda a eternidade. Eu só posso fazer o que posso para manter a estabilidade da humanidade, respondeu o Cavaleiro das Trevas, mantendo os olhos fixos em Suleiman. Ajude-me. Eu preciso de sua feitiçaria. Suleiman suspirou e disse: você tem uma aeronave, certo? O que você quer dizer? O Cavaleiro das Trevas perguntou intrigado. A outra parte provavelmente já chegou à Terra. César foi jogado na órbita geossíncrona. Você não descobriu isso durante todo esse tempo. Los Angeles, Estados Unidos. Na mansão, Catherine e outras 6 pessoas ainda flutuavam no ar. Desde que entraram em seus sonhos no início, eles mantiveram esse estado durante todo esse tempo, quase constantemente sendo canalizados com conjuntos de informações de Fan Xingjian. Eles estavam ficando mais fortes a cada minuto e segundo. Além disso, por meio da pesquisa que conduziu sobre esses diferentes sistemas e seus poderes extraordinários, Fan Xingjian também ganhou um novo entendimento sobre o seu próprio sistema. O poder dos cavaleiros vem de partículas de éter. O mesmo vale para esses humanos extraordinários. Eles usam sua vontade para extrair a informação e a energia das partículas de éter, formando todos os tipos de poderes extraordinários. E os sistemas são as ferramentas que eles usam para afetar as partículas de éter. O mesmo vale para o sistema Knit em meu corpo. É que o sistema Knit é mais oculto e perfeito. Até criou partículas físicas que são um meio do sistema. Enquanto Fan Xingjian pensava sobre isso, ele controlava o corpo de Jack e canalizava continuamente a energia das partículas de éter. Simultaneamente, ele projetou as muitas partituras e letras do cérebro de Jack, que tomaram a forma de uma tela de luz apresentada no ar. Cada uma das canções de Jack ainda não havia chegado ao mundo, mas eram ótimas canções que poderiam ressoar em todo o mundo. No entanto, a atenção de Fan Xingjian naturalmente não estava nas músicas, mas em como ele já era capaz de contornar a vontade de Jack e controlar diretamente uma parte de seu sistema. Se eu tiver mais espécimes para realizar experimentos,
Posso reverter os sistemas e usar meu sistema Knit para controlar o poder de seus sistemas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 744 Perseguição e ataque. De acordo com os pensamentos de Fan Xingjian em um aceno acenando de sua palma, a Helena adormecida voou em sua direção. Uma tremenda quantidade de luz branca leitosa jorrou em seu corpo infinitamente, tornando-a mais forte. O sistema de aumento de nível de Helena permitiu que ela continuasse subindo de nível depois de ganhar pontos de experiência suficientes massacrando seus oponentes. No entanto, sua estrutura de níveis era claramente diferente do sistema Knit. Ela não possuía nenhuma forma de poder extraordinário e ganhou apenas 5 pontos de atributo após subir de nível. Helena estaria então livre para usar os pontos para aumentar sua força, agilidade, reação, resistência ou flexibilidade. Os números para os 5 atributos neste sistema eram mais ou menos quase os mesmos do sistema Knit. Claramente, era altamente provável que, no futuro, o sistema Knit absorvesse uma parte dos méritos que o sistema de subir de nível tinha. Por meio da pesquisa que Fan Xingjian conduziu recentemente, ele agora era capaz de canalizar a energia e as informações das partículas de éter diretamente no corpo de Helena, transformando-as em experiência para ajudá-la a subir de nível. A partir de agora, Helena subiu de 40 para 200 diretamente, ganhando 800 pontos de atributo. Fan Xingjian ajudou a distribuir esses pontos de atributo uniformemente, fazendo com que todos os 5 atributos de Helena estivessem acima de 200 pontos. Afinal, se todos esses pontos fossem colocados em um determinado atributo, isso poderia resultar em falhas como resistência insuficiente, movimentos desajeitados ou incapacidade de reagir a situações no tempo. Seria um desperdício de atributos. Ter uma distribuição uniforme de pontos de atributo permitiria desenvolver seu potencial até cada ponto de atributo, sem desperdício. Helena tinha aprendido apenas alguns conjuntos de técnicas básicas de espada. No entanto, devido ao fato de seus 5 atributos terem mais de 200 pontos ou mais, ela possuía um corpo físico que podia superar a velocidade supersônica, bem como uma força terrível que permitia que os seus socos e chutes quebrassem montanhas e rios. Posteriormente, a fim de melhor trazer seus atributos físicos, Fan Xingjian ensinou a ela a espada suprema do vento da névoa. Só então, Fan Xingjian franziu a testa ligeiramente e olhou para os portões da mansão. No momento seguinte, seu corpo se recompôs completamente nos portões da mansão com um flash. Ele viu o leão branco, cuja cabeça e peito estavam todos enfaixados. No momento em que viu Fan Xingjian, Whitleon caiu de joelhos. Ele sorriu amargamente e disse: "Professor, este aluno é inútil. Quando eu estava perseguindo aquele Tom que criou lobisomens, não apenas falhei em persegui-lo e matá-lo, como também fui ferido por ele." Oh! Fan Xingjian não esperava que o leão branco, com sua proeza de batalha atual, ainda fosse gravemente ferido pelo oponente. Então, ele perguntou: "Ele é muito forte?" Whitleon disse envergonhado: "Atualmente, Tom pode não apenas criar lobisomens, mas também uma espécie de monstro chamado Ghost Wolves. Eles podem se transformar em um estado intangível para evitar ataques e assumir uma forma física para atacar outros. Eles podem até se transformar em sombras e estados sem forma a qualquer momento para recuar ou se infiltrar em um lugar. Lobos fantasmas são realmente problemáticos. Eu recebi esses ferimentos de seus ataques furtivos. Temos mais de 100 mortos e feridos em nossa equipe na linha de frente, mas ainda não conseguimos localizar onde ele está. Ele até enviou lobos fantasmas para atacar além. Felizmente, ele não teve sucesso e só conseguiu matar um substituto. Desde que Allen Douglas foi sequestrado pelos lobisomens, ele ficou ainda mais cauteloso. Como tal, ele recrutou vários substitutos para substituí-lo nas atividades externas enquanto ele permanecia escondido na fortificação subterrânea, sem sair de jeito nenhum. O leão branco então pediu ajuda: "Professor, por favor, intervenha para capturar Tom." Ao ouvir isso, Fan Xingjian assentiu, mas não levou isso a sério.
Embora tais assuntos possam parecer de grande importância para Whitleyon e Alan, foi apenas como uma briga entre crianças para Fan Xingjian. O nível era muito baixo e ele não estava interessado em perder tempo lidando com Tom. Com um aceno casual de sua mão, Jack e Helena voaram. Então, no momento seguinte, eles abriram os olhos enquanto estavam no chão. Fan Xingjian estava quase terminando de conduzir pesquisas sobre os sistemas dessas duas pessoas. Ele já havia desenterrado todo o potencial que podia deles também. Jack havia recebido um conjunto de técnicas Shadowless Sword que poderiam ser executadas com a habilidade de seu sistema de controlar ondas sonoras. Esta técnica de espada Killing tinha uma proeza incomparável, possuindo uma proeza de batalha que superava em muito a do Leão Branco. Helena foi ainda melhor. Ela foi trazida para o nível 200 por Fan Xingjian e se tornou uma existência super forte. Até o Leão Branco poderia ser morto com apenas algumas algemas e chutes dela. Além disso, Fan Xingjian também a ensinou casualmente a espada suprema do Vento da Névoa, que poderia trazer melhor seus poderosos atributos físicos. Fan Xingjian disse calmamente: eu transmiti os dois técnicas de espada de primeira linha e eles as dominaram. Eles ajudarão você a expandir sua influência e capturar Tom. Whitleyon sempre teve grande admiração pela proeza das artes da espada de Fan Xingjian. O fato de que suas próprias habilidades foram aumentadas em mais de 10 vezes foi a melhor evidência. No entanto, ele sentiu que Fan Xingjian ainda subestimava Tom. Mesmo que Jack e Helena possuíssem uma proeza de batalha que estivesse no mesmo nível que a dele, ainda seria muito difícil enfrentar o exército de lobos fantasmas de Tom. Ele disse hesitante: professor, Tom tem várias centenas de lobos fantasmas sob seu comando, e eles não devem ser brincados. Tom ainda possui um sistema desconhecido, e seus números ainda estão aumentando. Se não focarmos nossos poderes e eliminá-los com antecedência, eles se tornarão um desastre. Whitleyon pensou que Fan Xingjian ainda não tinha certeza da ameaça que Tom representava e reiterou o caso. No entanto, Fan Xingjian balançou a cabeça. Ele olhou para Jack e Helena e disse calmamente: os dois são suficientes. Unifique as influências em toda a costa leste o mais rápido possível e então reúna todos os humanos extraordinários da área aqui. Se eles não aparecerem, pegue-os e traga-os aqui. Dentro de 10 dias, quero todos os humanos extraordinários humanos em toda a costa oeste apareçam diante de mim. 1 hora depois, Whitleyon trouxe Jack e Helena de volta ao quartel-general da Silver Shield, um arranha-céu de 30 andares. Ele ainda estava extremamente preocupado com a forma como Fan Xingjian havia levado o tom de ânimo leve. Whitleyon suspirou e disse: suspiro, o professor ainda está subestimando muito Tom. Essa pessoa é incrível em termos de potencial de seu sistema, bem como em sua tolerância, capacidade de criar esquemas e sua força. Eu tenho nunca encontrar alguém que possa superá-lo nessas áreas. Se não conseguirmos nos livrar dele de uma vez, ele acabará se tornando um grande desastre no futuro. Helena sorriu, cerrando os punhos ao sentir o poder avassalador vindo de seu corpo. Ela era destemida. Nesse momento, o telefone tocou e Whitleyon atendeu. Seu semblante mudou e disse: descobrimos a localização de Tom. No Grande Canyon, no Arizona, Estados Unidos. Como uma das paisagens mais conhecidas e majestosas, esse canyon tinha mais de 400 quilômetros de extensão. Seu ponto mais profundo estava a 1.800 metros de profundidade, e seu pico mais largo chegava a 28 quilômetros. Ficar ali olhando para o desfiladeiro faria alguém suspirar ao ver como o mundo era grande e também como a natureza era magnífica. Agora, Tom estava vestindo um terno e sentado casualmente em um penhasco. Um lobo fantasma estava deitado humildemente ao lado dele, enquanto Tom se inclinava contra ele como se fosse um sofá enquanto acariciava sua cabeça peluda com uma de suas mãos. Tiros soavam no desfiladeiro abaixo dele, e ocasionalmente havia gritos furiosos de humanos, assim como rugidos bestiais. Um grupo de mais de 10 artilheiros estava sendo repelido pelos ataques de 4 monstros. Eles foram incapazes de retaliar.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.